fidelidade do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Bom é estarmos juntos, bom é estarmos aqui para darmos início a mais um dia abençoado que o Senhor nos concedeu. Antes de tudo, quero orar por você pedindo a bênção de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta nenhuma dor. Pai, em nome de Jesus, diz uma bênção especial para cada um nessa hora, Pai, nossos amados irmãos que nos assistem aos domingos pela manhã, nessa nossa linda e abençoada Escola Bíblica Dominical. Pai, pedimos que o Senhor alcance todos os necessitados, doentes, oprimidos, aqueles que estão, Pai, precisando de um socorro imediato. Tu és socorro presente na hora da angústia. Assim, abençoa todos nós, cada ovelha do rebanho, cada líder, cada um daqueles que participa conosco dos cultos, as famílias e todos que nos acompanham. Sejam abençoados. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Bom dia, graças a Deus, queridos, todos os nossos pastores da The Missions, os obreiros, diaconisa, liderança e todos os adoradores. Vamos aproveitar esse dia, vamos nos regozijarmos nele, vamos declarar que realmente nós temos sido abençoados por Deus, demonstrando isso em forma de louvor, de adoração ao seu nome. Nessa manhã, acompanhamos pela Escola Bíblica Dominical, mas logo mais à noite teremos nosso culto presencial. Você é nosso convidado para estar conosco, tanto no Genô como no Recreio, como em Friburgo, assim como em todos os lugares onde tiver uma porta aberta. Você vai louvar e adorar o Senhor e Deus vai te dar uma bênção toda especial. A palavra está agora com a pastora Maria Barbosa. O assunto é lindo, abençoado, falando sobre a aliança em Deus, aliança com Deus. Essa aliança que Ele fez conosco, ela é irrevogável. Deus te abençoe. Pastora Maria, a palavra contigo. Deus abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia, que o Senhor te abençoe muitíssimo. A paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia, você que está aqui nessa manhã, Deus tem bênçãos para a sua vida. Nós estamos hoje finalizando a série Aliança com Deus. Estamos na terceira aula, eu estimulo você a ouvir as outras duas aulas. Depois dessa aqui, vão entrar aí os dois linkzinhos na telinha do seu celular
na sua tela para que você possa assistir as outras aulas, caso você não tenha visto. Mas nós estamos tratando sobre o tema aliança com Deus. Que o Espírito Santo fale conosco, nos ajude, nos fortaleça. Na primeira aula, nós falamos sobre o que é uma aliança. A aliança é um pacto, né? Entre duas partes. Nós vimos que as partes tornam-se aliadas. E nós vimos a definição de aliado. Aliado é aquele que é ligado a outro por uma aliança para defendê-lo e para atacar o inimigo em comum. Então Deus fez uma aliança conosco e se tornou aliado a nós a fim de nos defender e de atacar, destruir, neutralizar o inimigo, o nosso inimigo em comum. Você crê nisso? Deus fez isso, Ele é o nosso aliado. E a aliança que Ele fez conosco, nós vimos aqui, é uma aliança de sangue. A aliança do sangue de Jesus, um sangue incontaminado, incorruptível. E por isso, essa aliança, ela é inquebrável e irrevogável. Então, Deus estabeleceu uma aliança conosco. Essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, que foi domingo passado, nós falamos sobre as garantias da aliança. Se você e eu temos uma aliança com Deus, então nós temos garantias. Nós falamos sobre 3 garantias que a aliança nos traz. A aliança nos protege, a aliança nos mantém seguros e a aliança nos sustenta. Então a aliança traz proteção, segurança e sustento. Se você crê nisso, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Glória a Deus. Então, Deus nos sustenta. Nós vimos que estar aliançado com Deus é a garantia de que nós vamos vencer as tribulações que vêm contra nós. Lembra do encontro de Davi e Golias? Nós falamos aqui no domingo passado. Davi olhou para Golias e ele não fez menção do tamanho de Golias, da capacidade de Golias, o tamanho das armas dele. Mas Davi fez menção ao fato que aquele gigante tinha uma grande fraqueza, e é por causa dessa fraqueza que ele seria derrotado. Aquele gigante Golias não tinha uma aliança com Deus, mas Davi tinha, aleluia. Davi e todo o exército. Davi se refere a ele como um incircunciso, ou seja, aquele que não tem uma aliança com Deus. Então ele diz, quem é esse homem que não tem aliança com Deus e que acha que pode vencer a gente? Então, queridos, a grande maravilha e revelação da palavra é que por causa da aliança, Deus nos garantiu vitórias. Não é que nós não vamos passar lutas, nós vamos passar dificuldades, momentos difíceis, momentos que as portas se fecham também, momentos de dores, sim, mas em todos eles, a Bíblia diz, nós seremos mais do que vencedores. Deixa eu corrigir, nós somos mais do que vencedores. Aleluia, é o que a Bíblia diz. Então nós precisamos provar isso na nossa vida. Nós choramos, mas existe uma garantia, que haverá um sorriso. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então são garantias da aliança, da proteção, da segurança e do sustento que vem da parte de Deus. Então nós vimos aí o conceito de aliança, o nosso aliado que é Deus, falamos sobre as garantias da aliança e hoje, nessa aula para fechar, a gente vai falar sobre a nossa parte na aliança. Você já pensou nisso? Às vezes a gente acha que só Deus tem que fazer a parte dele. Escuta, Deus já fez. Deus já fez a parte dele. E Ele sempre fará aquilo que compete a Ele, porque Ele é fiel, é o que a Bíblia diz. Mas existem coisas que competem a nós. Deus é infalivelmente fiel. Então, quando você e eu fizemos uma aliança com Deus através de Cristo, abrimos o coração para essa aliança firmada por Deus para nós, nós temos a garantia da fidelidade de Deus. Isso é fato. Deus é fiel. Ele é completamente digno de confiança. Diz aí comigo, Deus é completamente digno de confiança. Você crê? Aleluia. Ele já te deu motivos para você desconfiar dele? Nunca. Deus só nos dá motivos para nós sabermos e confiarmos que Ele é digno de toda confiança. Diz a Bíblia no Salmo 33, versículo 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Irmãos, Deus é fiel em tudo que faz. E o que é fiel? Ele não muda, Ele é digno de confiança. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então Deus, Ele é fiel o tempo inteiro. Aleluia.
Essa é a parte de Deus. Essa é a parte que Deus faz. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1,9: fiel é Deus, o qual nos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel. Fiel é Deus. Ele é sempre fiel. Ele é digno de toda a confiança. Amados, Deus é fiel. E olha o que diz Isaías 54:10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem será removida a minha aliança de paz, diz o Senhor, que tem compaixão de ti. Aleluia. Então Deus está falando: eu nunca vou falhar. Eu nunca vou deixar você na mão. Eu nunca vou esquecer de que eu tenho uma aliança com você. Lembra que eu falei aqui no domingo passado: nenhuma oração ficará sem resposta e nenhuma lágrima será esquecida, porque o Deus da aliança está contigo. Aleluia! Eu creio nisso. Maria, creia nisso. Você que está me ouvindo, creia nisso, porque o Deus da aliança está conosco. Mas isso é Deus. Esse é o nosso Deus. E a nossa parte? Vamos pensar um pouco hoje. Aqui essa aula é muito rápida. Nós já rodamos 6 minutos. Faltam apenas 24 minutos para acabar essa aula. É uma aula de 30 minutos. E eu quero pensar com você sobre 3 coisas que são importantíssimas na minha vida por causa da aliança que eu tenho com Deus. Como é que eu tenho que me comportar? Como é que eu tenho que ter dentro de mim? O que é que eu tenho que ter dentro de mim? Para eu manter-me debaixo daquilo que a aliança determina. Eu verei a fidelidade de Deus, sim, mas Deus espera coisas que têm a ver com a minha parte. Essa parte somos nós que fazemos. Lembra? Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele não tirou a pedra, ele disse: tirem a pedra. Lembra disso? Isso significa, você já deve ter ouvido essa mensagem 50 vezes, mas isso significa, essa ordem que ele dá, mandando tirar a pedra, que tem coisas que somos nós que temos que fazer, sabe? Ele tem uma aliança conosco, mas existem atitudes, existem iniciativas, existem coisas que somos nós que devemos fazer. É a nossa parte na aliança. Vamos ver lá. 3 coisas, é rapidinho. Glória a Deus, vamos ver lá. Primeira coisa que eu preciso ser e que tem que estar em mim, que é a minha parte na aliança. Eu preciso ser fiel. Diz aí comigo, querido. Eu preciso ser fiel. Fala de fidelidade. Fidelidade. Lealdade constante. Está preparado para ser leal ao Senhor constantemente? Na hora de uma pergunta que vem para tentar tirar a tua bênção, está preparado para responder com fidelidade? Fidelidade ao Senhor? Nós precisamos ser leais a Deus. Sabe, uma aliança requer lealdade, requer fidelidade. Não dá para eu ter aliança com alguém e ser infiel a esse alguém. Não dá. Assim é a mesma coisa com Deus. Se nós temos uma aliança com Deus e precisamos ser fiéis. Assim como Ele é fiel, eu também preciso ser fiel. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 16, de 10 a 12. Escuta só esse texto aqui, irmãos. Porque para a gente provar as grandiosas bênçãos da aliança, eu preciso demonstrar a minha lealdade ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Entende isso? Se nas pequeníssimas coisas a gente não for fiel, como que nós vamos ver as bênçãos grandiosas da aliança sendo infiéis? E se vocês não forem dignos de confiança, olha a fidelidade lá, o conceito, né? Em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Para pensar nisso. Nós precisamos ser leais. Leais ao Senhor. Leais à sua palavra. Querido, precisamos ser leais, sabe? Às vezes a gente é muito flexível até demais. E quando eu me refiro a flexibilidade, não é flexível no sentido de humilde, não. É flexível no sentido de ceder coisas que não agradam a Deus. Ceder para coisas. Ceder a sentimentos. Ceder a comentários. Ceder a companhias, a atitudes que não vão agradar a Deus e que vão me fazer trair essa aliança. Eu não posso ser infiel à aliança com Deus. O meu Deus é um Deus cheio de misericórdia. Então eu preciso ser fiel a Ele e agir da mesma forma. Você pode dizer aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Provérbios 28:20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo.
Quer dizer, aqui está falando sobre a corrupção, sobre aquela riqueza rapidinha lá, que aparece de repente por causa de uma grande proposta, né? Então, a Bíblia está dizendo que eu preciso ser fiel e não me deixar corromper. É isso que a Bíblia está dizendo. Manter-se fiel, manter-se buscando ao Senhor. Sabe, Deus espera isso de nós. Ele fez uma aliança conosco. Esse é o mínimo que nós podemos dar a Ele. Lealdade. Demonstrar que somos dignos da confiança de Deus. Você pode dizer, eu sou digno da confiança de Deus. Já pensou nisso? Que Deus nos ajude a sermos leais e fiéis a Ele. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 31, versículo 23. Amem o Senhor, todos vocês, os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas os arrogantes dá o que merecem. Deus nos preserva. São as bênçãos da aliança. Deus observa a nossa fidelidade. E muitas vezes os inimigos, o diabo, as tribulações vêm para minar a nossa fidelidade. Lembra de Daniel? Daniel foi tremendamente atacado. A Bíblia diz que Daniel, ele sendo atacado, permaneceu fiel. A Bíblia diz que os inimigos procuraram uma brecha contra ele em alguma coisa e não puderam encontrar, em qualquer coisa, porque ele era fiel em tudo. Queridos, eu conclamo a mim e a você nessa manhã para nós termos atitudes de fidelidade ao Senhor. Seja fiel nas suas escolhas, seja fiel naquilo que você se associa, seja fiel naquelas conversas que você tem em particular, seja fiel em tudo que você fizer, nas suas decisões. Seja fiel, não negocie os princípios bíblicos. Você, sendo fiel, provará as bênçãos da aliança, o sustento, a proteção e a segurança. Você crê nisso? Aleluia! Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 2:10, seríssima essa promessa aqui, diz assim, ó, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, quando a gente é fiel, quando a gente é leal constantemente, então a Bíblia está garantindo aqui que o Senhor Jesus está dizendo, eu vou te dar a coroa da vida. Sabe, Deus se agrada. Deus se agrada do fiel. Lembra de José? José tinha todos os motivos para deixar a fidelidade de lado, porque ele tinha sido traído pelos irmãos, ele tinha sido vendido como escravo e tinham levantado um falso testemunho contra ele de que ele teria atacado a mulher do Potifar. Mesmo assim, José permaneceu fiel. Você está pronto? O Espírito Santo nos ajuda a permanecermos fiéis. É isso que a Bíblia mostra. Nós temos o ajudador, temos o Espírito Santo que não nos abandona. Ele está conosco. Então ele precisa enxergar em nós fidelidade. Eu me lembro de uma observação que Deus faz. A Bíblia diz que um dia que os filhos de Deus foram estar diante de Deus, lá estava Satanás. E ele falou, olha lá, acusando Jó. E o Senhor falou para ele, viste meu servo Jó? Porque ele é fiel. Irmãos, a fidelidade chama a atenção de Deus. Que Ele nos ajude. Faça a escolha certa. Cuidado com os pratos oferecidos pelo diabo. Cuidado com as propostas indecentes. Cuidado com os relacionamentos que não agradam a Deus. Cuidado com os namoros avançados. Cuidado com a infidelidade, porque ela vai nos levar para a ruína. Mas se nós formos fiéis, a Bíblia diz que no final Deus nos dará a coroa da vida. E nesse período, até você receber a coroa da vida, as bênçãos da aliança repousarão sobre a sua vida. Proteção, segurança e sustento. Você crê nisso? Você pode dizer aleluia? Aleluia! Vamos ver a segunda coisa que é a nossa parte. Essa primeira parte aqui é, eu preciso ser fiel. E a segunda? Vamos lá? Segunda coisa, obediência. Diz aí comigo, obediência. Então eu preciso ser obediente. Você sabe que a obediência é estar debaixo do comando de alguém. Quem é esse alguém? É Deus. É render a nossa própria vontade à vontade de Deus. Está disposto a fazer isso? Quando nós fazemos isso, as bênçãos da aliança recaem sobre as nossas vidas. A obediência. Olha, a Bíblia diz que a obediência ela é mais importante do que prestar um culto. Porque não adianta eu prestar um culto com o meu coração rebelde. Deus não vai aceitar.
Então a obediência, ela, em níveis de importância, ela está acima do culto. Você quer ver isso na Bíblia? Isso não é coisa da minha cabeça, não. Isso está na Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Já falei, já expliquei isso aqui nessa escola, nessa EBD, que a oferecer holocausto e sacrifício era parte do culto. Quando o povo ia cultuar, ele tinha que levar o animal para sacrificar. Então a Bíblia está dizendo que é melhor obedecer do que prestar esse culto. Deus prefere que a gente obedeça. A maior virtude de um aliançado com Deus é quando ele obedece ao Senhor. Sim, Senhor, quero fazer a tua vontade. Yes, sir. Está preparado para dizer: sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E o que é lindo, talvez você fale assim: ah, mas aí é muito difícil, obedecer a Deus é muito difícil. Vou te mostrar na Bíblia que não é. Não é difícil, porque nós temos um ajudador, Espírito Santo. Ele nos ajuda a sermos obedientes. Olha o que a Bíblia diz aqui em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 e 14. Hoje a minha versão é tudo versão moderna, né? É a nova versão. Amém? Estou lendo tudo na nova versão. Hoje eu dei uma mudadinha aqui, para ficar mais fácil a assimilação, tá? Deuteronômio 30, de 11 a 14, diz assim: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e, voltando, proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês. Veja, aliança, as ordenanças do Senhor. Ele diz: está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe. Aleluia. O Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós, tornará possível essa obediência. Você veja que isso aqui está em Deuteronômio, que não é nem nova aliança. E Deus já estava dizendo lá atrás que a palavra já estava no povo, estava no coração do povo, que o povo tinha como obedecer sim. Se isso aconteceu na antiga aliança, que o Espírito Santo não morava nas pessoas, e Deus já está dizendo que era possível, imagina hoje, que o Espírito Santo habita em você, querido. Ele é o teu ajudador, ele é o paracleto, aquele que te ajuda, te auxilia, para que você consiga obedecer ao Senhor, agradá-lo em tudo, para que você prove as bênçãos da aliança. Hoje é possível, aleluia. O Espírito Santo habita em nós, para que nós possamos obedecer ao Senhor. Precisamos obedecê-lo. Olha o que a Bíblia diz aqui, Mateus 7, 21, isso é muito sério. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Você entendeu isso aqui? Sabe? Obediência é uma bênção gigante para nós que temos uma aliança com Deus. O mundo não entende isso e acha que tudo é relativo, né? Ah, não tem problema não. Ah, faz isso, não tem problema. Ah, vamos lá, não tem problema. Ah, bebe isso que não tem problema. Ah, faz isso, não tem problema. Ah, esse não tem problema. O mundo relativiza o certo e o errado. Mas você que tem uma aliança com Deus e decide obedecê-lo, tem compromisso com os princípios da palavra, você sabe o que eu estou falando. E na sua obediência, Deus vai lhe honrar e as bênçãos da aliança repousarão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Obediência. A obediência traz os resultados da aliança. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, o próprio Senhor falando aqui, Salmos 81, de 11 a 16, diz assim: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, é o Senhor falando, e Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Olha as bênçãos da aliança aqui. Deus se aliançando, ele defende você e ataca os seus inimigos. Olha aqui. Ele está dizendo, se o povo tivesse obedecido, eu teria feito a aliança, eu teria cumprido. Olha aqui, versículo 15. Os que aborrecem ao Senhor ter-lhe-se-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com trigo,
mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Tá falando aqui de milagre. Quando você obedece, você prova os milagres de Deus, e eu creio nisso. Aleluia, aleluia. Quando você obedece, você vai ver Deus trazendo os milagres da aliança para a sua vida. Receba essa palavra. Aleluia. Obedeça, não saia da sua posição. Não saia da sua posição de obediência ao Senhor. Espera, Deus está vendo e é Ele quem vai trazer para você aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem orado, porque Ele vai olhar a tua obediência, vai olhar a aliança e vai dizer, está na hora do cumprimento. E o tempo e o modo de Deus são os melhores e a vontade dele vai ser estabelecida na sua vida. Obediência. Aleluia. E a terceira e última coisa, e a gente encerra essa aula, vamos ver lá? Aleluia. Então a gente falou da primeira coisa, que é a minha parte, fidelidade. Segunda coisa, que é a minha parte, obediência. E a terceira coisa, que está muito ligada para a obediência, amor. Fala aí comigo, amor. Queridos, não adianta nada eu obedecer emburrado. Bom picão. Já viu, gente? Criança, né? E você fala, sai daí e vem pra cá. Ela faz assim. E vai, não é? Não adianta. Eu preciso obedecer por amor. Eu preciso de amor. E se eu não tiver amor, não adianta nada. A Bíblia diz que sem amor não adianta nada. Nenhum dom tem sentido algum sem o amor. Nenhuma manifestação de milagre tem algum sentido se não tiver amor, porque o amor está superior a todas as coisas, é o que a Bíblia diz. Então, a obediência, ela está conectada com o amor, porque a Bíblia diz, olha, que se você ama o Senhor, então você obedece. Então tem uma conexão aí, faz parte da aliança, é como se fosse um desmembramento da obediência, mas é o amor. A Bíblia diz aqui, ó, João 14,15, se vocês me amam, Jesus falando, me obedecerão os meus mandamentos. E João 14,21, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei, ou me manifestarei a ele. Então, quando eu amo o Senhor, e o obedeço de todo o coração, e não de bico, mas de todo o coração, então as bênçãos da aliança repousarão sobre mim. A Bíblia diz que o Senhor se manifestará por causa do seu amor, da sua obediência. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, 1 João 5,3, porque nisto consiste o amor de Deus. Então o que é amar a Deus? Obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Lembra que eu falei? Você tem um ajudador. Além deles serem leves, porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus é o quê? Pesado? Não, a Bíblia diz que é o quê? Leve. E o jugo? Suave. Né? Então se é isso, e o Espírito Santo habita em nós, então eu consigo fazer por amor e não por obrigação. Deus não quer filhos robóticos, robotizados. Deus quer filhos voluntários, cheios de amor, adorando a Ele e sabendo que as bênçãos da aliança vão chegar. Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz 1 Coríntios 13, e eu quero fechar essa aula te mostrando a importância do amor. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, estou indo lá. Que coisa linda! E nós precisamos viver isso na nossa vida, irmãos. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a viver o amor, a excelência do amor. Porque o amor é a chave do plano salvífico. O amor é a chave da aliança com Deus. Sem ele, nada teria sido feito. A aliança foi feita por uma atitude de amor, um ato de amor. Jesus morreu na cruz por amor a nós. E agora eu preciso amá-lo para viver essa aliança com ele para sempre. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e eu não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
nunca falha. Aleluia! O amor é a conexão de Deus conosco para a firmeza dessa aliança. E assim como Ele nos ama, Ele quer enxergar em nós esse amor a Ele. Amor para dizer, Senhor, eu reconheço que eu preciso da Tua bênção. Me perdoa, Senhor. Quero Te obedecer nisso. Senhor, eu escolhi Te servir. Eu quero ser fiel. Eu disse não para aquela proposta porque eu amo o Senhor. E aí o amor, fidelidade e obediência, todos conectados, vão manifestar a graça de Deus na nossa vida. E eu e você vamos ver as bênçãos da aliança. Eu falei só de 3, mas tem inúmeras. Mas você e eu veremos, segundo essa série, a bênção da proteção, a bênção da segurança e a bênção do sustento. Que Deus nos fortaleça, que o Senhor encha o nosso coração de todo o amor que precisamos para cumprirmos o primeiro mandamento da Bíblia, que diz: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E também que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos. Porque quando eu amo ao Senhor, eu também amo o meu próximo. Então eu cumpro a minha parte no tratado, eu cumpro a minha parte na aliança. Sempre Deus cumprirá a dele. Que Deus nos ajude, nos fortaleça, nos ajude a cumprir a nossa parte. E que se eu falhar, Deus me perdoe e me dê uma nova oportunidade para continuar na caminhada. Que assim seja sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia sejam sobre nós. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. A fidelidade do Senhor. Nem olhos viram, nem ouvidos ouvirão o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso. Opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim, Alegra-te sobre mim. sobre mim. É tão bom sonhar teus sonhos, é tão bom viver teus planos e conhecer a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar meus olhos e contemplar com minha fé todas as tuas palavras, tuas promessas para mim, Deus fiel.